Olá, que a graça e a paz de Cristo esteja com cada um. Sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso canal Profecias Atuais, canal que estuda as profecias relevantes para o nosso tempo. Se você ainda não é inscrito, vai lá, se inscreve no canal, deixe o like, compartilhe com a sua rede de contatos para que essa mensagem possa alcançar o maior número de pessoas. Também acione o sininho para que você possa receber as notificações toda vez que tiver vídeo novo aqui no canal e aí você não perde nenhum estudo. Nos siga também lá no Facebook/Profecias Atuais. Nossa página está disponibilizando mais materiais, artigos, vídeos, mapas, imagens, para que você possa se aprofundar cada vez mais no estudo das profecias. Hoje nós vamos dar continuidade àquela cena profética que nós vimos no último vídeo, que compõe o capítulo 4, o capítulo 5 e o capítulo 6 de Apocalipse. Hoje nós vamos estudar o capítulo 5 e provavelmente não vai dar tempo de estudar alguns aspectos do capítulo 5. A gente vai deixar para o próximo vídeo, que nós vamos fazer uma introdução ao capítulo 6. Então a gente vai arrematar o finalzinho do capítulo 5 e dar uma introdução ao começo do capítulo 6 para a gente entender quem são os 4 cavaleiros do Apocalipse. Bom, então antes de mais nada, se você puder, feche os seus olhos ou fique em atitude de oração, nós vamos falar com o nosso Deus. Pai bendito, te louvamos mais uma vez pela oportunidade que o Senhor nos dá de estudar a tua palavra. Te pedimos mais uma vez a orientação do seu Santo Espírito para que o Senhor possa nos ajudar a entender as suas revelações proféticas, Pai. Também fique com aqueles que estão passando por alguma dificuldade, mas mesmo assim estão aqui querendo aprender da tua palavra, que o seu Santo Espírito também os conforte. Nós te agradecemos e pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom, nós vimos no capítulo 4, no último vídeo, em que o João tem uma visão, depois daquela visão que ele teve no capítulo 1, 2, 3, que mostra Jesus glorificado para ele, Jesus ditando as cartas para 7 igrejas. Aí após essa visão ele tem outra visão e aí ele se acha no céu, ele tem uma visão do céu. E quando ele tem essa visão do céu, ele vê que ele está dentro do santuário celestial. E aí nós aprendemos o lugar em que João está nessa visão. E por que ele está no santuário celestial? Então hoje nós vamos aprender o evento que acontece no santuário celestial. E o capítulo 5 de Apocalipse, ele começa falando de um livro. No capítulo 5, no verso 1 de Apocalipse, começa da seguinte maneira: Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: Quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Então João tem a visão daquele que estava sentado no trono, que é Deus o Pai, com um livro na mão. E esse livro está selado com 7 selos. E um anjo clama falando quem é digno de abrir o livro, e a resposta é que ninguém era digno de abrir esse livro, e aí João começa a chorar. Então por que João chora? E não é que João chora pouco, fala que João chora muito. E por que João chora muito? Porque ninguém abre esse livro. Então a gente precisa entender o que é esse livro, o que contém esse livro, para que João esteja tão desesperado desse jeito, ao ponto de chorar muito porque ninguém pode abrir esse livro. Muitas pessoas têm interpretado esse livro de várias maneiras através dos séculos. Que esse livro são os juízos de Deus, que esse livro é revelação do futuro, que esse livro um livro profético, várias interpretações relacionadas com esse livro. Nós precisamos fazer uma volta no tempo e entender o que significava um livro selado com 7 selos na época de João. Porque senão qualquer interpretação que a gente pega dos nossos dias hoje vai ser um anacronismo. Então vamos entender o que era um livro selado na época de João. Bom, geralmente não, na época de João, esses livros não eram como esses livros que a gente está acostumado a ver hoje, né? Que nem esses livros que você está vendo aqui atrás,
Os livros não eram assim. Os livros eram como se fossem rolos. Eles pegavam papiro ou pergaminho, escreviam e enrolava e ficava um rolo, nem você está vendo nessa imagem aí. E aí eles faziam cartas, faziam documentos, faziam livros. E quando eles selavam, é porque essa carta, esse documento era destinado para alguém. Então, aí você está vendo fotos de achados arqueológicos de cartas seladas. E geralmente era com um selo só. O que era o selo? Não era esse selo que a gente está acostumado hoje em dia com relação às cartas que a gente põe no correio. Esses selos era como se você pegasse um barbante, amarrasse aquele rolo que você acabou de escrever ou que alguém escreveu, pegasse um pouco de cera ou um pedaço de argila, colocava em cima desse barbante e ali imprimia o selo através de um anel, ou de um carimbo, de um sinete ou até mesmo de um colar. Esse selo geralmente continha as características de alguém muito importante. Então você tinha o selo do rei, o selo do tribuno, o selo do imperador, o selo do governador. E quando esse documento, essa carta era selada, garantia a inviolabilidade da carta. Então, quando alguém recebia e via que aquele lacre estava intacto, significa que ninguém abriu, né? Só que, como você viu aí, geralmente era um selo só, no máximo 3 selos. E aí ficava muito vago para entender por que esse livro tem 7 selos. Até que na década de 60 foram achados alguns pergaminhos selados. Você está vendo aí algumas fotos de pergaminhos que foram selados com 7 selos. E todos eles descobriram que esses pergaminhos eram testamentos. Então, quando alguém escrevia um testamento, nesse testamento tinha a herança, ele enrolava esse livro, selava com 7 selos. E esses selos só podiam ser abertos pelo legítimo herdeiro na presença de 7 testemunhas. Então agora dá mais ou menos para entender por que João chorava tanto. Porque a última visão que ele teve foi das 7 cartas às 7 igrejas. Jesus ditando as 7 cartas às 7 igrejas, que representam os períodos históricos da igreja cristã, através dos tempos. E nós vimos que a igreja só vai decaindo, até chegar na situação lastimável, que é a nossa situação, representada pela igreja de Laodiceia. E sempre em cada carta, Jesus fazia uma promessa, né? Que seria a herança que a igreja iria receber. Quando João vê na mão daquele que está sentado no trono um rolo com 7 livros, ele identifica que aquele é o testamento que contém as heranças para a igreja. E quando fala que ninguém pode abrir esse livro, ele começa a chorar e chorar muito, porque a última visão que ele tem da igreja é uma igreja muito fora daquilo que seria o plano de Deus. É uma igreja totalmente morna, uma igreja que não está fazendo de acordo com a vontade de Deus. Só que mesmo assim ainda tinha promessas. Então, e agora? Essas promessas vão se cumprir? A herança será dada? Então, João vê que não tem ninguém para abrir esse livro, ninguém é digno de abrir esse livro, então ele começa a chorar muito, porque ele queria saber qual seria a herança da igreja, porque ele não vê o final de todas as coisas. Ele chega até o tempo do fim, mas ele não vê o final de todas as coisas, na última visão, né? Até a visão do capítulo 3. Ele não vê a volta de Jesus. E aí é que um ancião fala para João quem que poderia abrir esse livro. No capítulo 5, no verso 5, fala: Todavia um dos anciãos me disse: Não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Todas essas referências aqui são referências a Jesus Cristo. Por quê? E talvez a referência mais famosa aqui é o leão da tribo de Judá. Por que o leão da tribo de Judá? Porque lá em Gênesis, no capítulo 49, Jacó, que já tinha sido mudado seu nome para Israel, ele faz uma bênção profética para os seus filhos. Isso era costume
no Antigo Testamento, que os pais, antes de morrerem, lhe davam bênçãos proféticas para os seus filhos. E na bênção profética de Jacó, para Judá, no verso 9, ele fala: Judá é leãozinho, da presa subsiste. Filho meu, encurva-se e deita-se como leão, e como leoa, quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre os seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Então ele está profetizando que os reis só poderiam vir da tribo de Judá, e que o símbolo da tribo de Judá era um leão. E Jesus era descendente direto da tribo de Judá. Então Jesus tem o direito real, o direito da realeza de ser rei pela sua ascendência quando ele estava aqui na terra. E também tem uma promessa para Davi, lá no livro de 2 Samuel, se eu não me engano, que fala que todos os descendentes de Davi, aliás, o reinado de Israel seriam só descendentes de Davi. A partir de Davi, todos os reis depois dele seriam só descendentes da casa de Davi, e Jesus também é descendente direto da casa de Davi. Então ele fala aqui o seguinte: quem é digno de abrir isso daí é o rei, aquele que é rei, o leão da tribo de Judá e o raiz de Davi. E ele venceu para abrir o livro dos seus 7 selos. Então João agora vai querer ver esse rei. Só que no verso 6 fala que: então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, também como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Então ele ouve falar do leão da tribo de Judá, e quando ele olha, não é um leão, é um cordeiro que está ali. E mais do que isso, é um cordeiro como tendo sido morto. Então Jesus agora ele é digno, e ele tem por direito abrir o livro, porque ele é o herdeiro das promessas de Deus a partir do momento em que ele se revela para a humanidade, faz o seu ministério e morre. Lá em Hebreus, no capítulo 1, no verso 2, Paulo fala o seguinte: nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Tem que ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou o mais excelente nome do que eles. Então aqui ele está falando da entronização de Jesus Cristo, que é a cena que nós estamos vendo aqui em Apocalipse capítulo 5. João está dentro do santuário celestial, vendo a entronização de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele é o herdeiro de todas as coisas, porque ele fez a purificação dos pecados. Então agora ele é digno de abrir o livro, porque o livro não é um testamento que contém a herança. Quem que é o único que pode abrir o livro? Somente o herdeiro. E aí você pode pensar: Fernando, mas nós não somos herdeiros também? Em Romanos capítulo 8, verso 17, fala que nós somos co-herdeiros com Cristo das promessas. Nós só somos herdeiros porque Cristo é o herdeiro e ele nos salva, e aí nós se tornamos co-herdeiros com Cristo das promessas de Deus. E aí diz no verso 7 que veio, pois, capítulo 5, de Apocalipse, veio e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituísse reino e sacerdotes e reinarão sobre a terra. É interessante que ele fala que Jesus Cristo é digno porque ele foi morto. E lá em Hebreus, o que a gente leu, fala que ele se assentou-se à direita e foi dado um nome acima dos anjos. Mas Jesus Cristo não era Deus antes?
Por que que só depois que ele foi morto que ele passou a ser digno? Isso a gente vai entender lá em Filipenses, capítulo 2, quando Paulo fala um negócio bem interessante. Filipenses capítulo 2, no verso 5, ele fala: tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então Jesus era Deus, ele se esvazia da sua divindade, ele não deixa de ser Deus, mas ele se esvazia da sua divindade, vem para a terra, se faz ser humano, se faz homem, vive uma vida no meio da humanidade, junto com os pecadores, cumpre o seu ministério, morre na cruz. Quando ele morre na cruz, ele toma para si os pecados da humanidade. E é interessante que lá em Gálatas, Paulo fala uma coisa importante que está no Antigo Testamento. Em Gálatas capítulo 3, no verso 13, diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então Cristo se faz maldição em nosso lugar, toma os nossos pecados, e aí, depois que ele é ressuscitado, mesmo em corpo glorificado, ele continua com o corpo do ser humano. Jesus carrega no seu corpo as marcas do pecado. Isso ele vai carregar por toda a eternidade. Você pode encontrar isso lá em Isaías, no capítulo 49, que é um texto bem bonito. Ele fala o seguinte: eis que nas palmas, capítulo 49, verso 16, perdão. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei, e os teus muros estão continuamente perante mim. E também em Zacarias, capítulo 12, Zacarias capítulo 13. Ele diz o seguinte, no verso 6. Se alguém lhes disser: que feridas são essas nas suas mãos? Responderá ele: são as feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. Então Jesus sai do céu como Deus, se esvazia, vai para a terra, se torna um ser humano, se faz maldição por nós, e quando ele volta para o céu, ele volta com outro corpo. Agora ele volta como um ser humano glorificado, mas ainda com as marcas do pecado. Por isso que aí ele se torna digno, porque ele venceu o pecado por nós. E ele venceu porque ele morreu. Ao contrário dos outros líderes seculares que vencem porque mataram, Jesus Cristo venceu porque morreu. E tem um texto muito bonito também, que Davi, inspirado, sendo profeta de Deus, ele escreve um salmo, o Salmo 24. Ele fala: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que neles habitam. Fundou a ele sobre os mares e sobre os correntes estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Quem é limpo de mão e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça de Deus da sua salvação. No verso 7 ele fala: levantai as portas às vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso das batalhas. Levantai, ó portas das vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da Glória. Ele está falando dessa cena, de Jesus Cristo voltando da terra para o céu, e os portais se abriram,
E quando se abrem, os anjos olham, não é o mesmo Jesus que saiu do céu. Eles perguntam, quem que é esse Rei da Glória? Eles ouvem uma voz, falam, deixe entrar o Rei da Glória. Mas quem que é esse Rei da Glória? E eles respondem, o Senhor dos Exércitos, esse é o Rei da Glória. Jesus Cristo venceu a batalha contra o pecado aqui nesse mundo e agora ele volta para o céu para ser entronizado, porque ele é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor, porque ele venceu o pecado no nosso lugar. Então João está vendo aqui, dentro do santuário celestial, um evento. Que evento que é esse? A entronização de Jesus Cristo. Aquele que agora é o Cordeiro digno de receber toda a honra e glória. E se você continuar lendo o capítulo 5, você vai ver que esse cântico acaba se espalhando por todo o universo. Ele começa com um quarteto ali com os 4 querubins, depois ele se espalha para os 24 anciões, depois ele se para os anjos em volta do trono, depois ele se espalha para todo o universo e todo o universo começa a declarar a dignidade do Cordeiro por causa das suas obras, seus atos de amor. Então, recapitulando, capítulo 4, João tem uma visão em que ele está no santuário celestial. No capítulo 5 fala que ele está no santuário celestial para ver a entronização do Cordeiro, depois de ter vencido aqui na terra. E agora nós precisamos saber quando que esse evento acontece. Nós já vimos o lugar, já vimos o evento e agora precisamos saber quando que esse evento acontece. E isso nós vamos descobrir no próximo vídeo, quando nós vamos entender onde que nós estamos no espaço e tempo aqui nesse capítulo 5, para que nós possamos entender quando começa a acontecer a chegada dos 4 cavaleiros do Apocalipse. Tudo bem? Então, a mensagem que nós temos para hoje é que nós temos um Deus que não está morto, um Deus que está vivo e que ele reina pelos séculos dos séculos e que ele está no controle de todas as coisas, porque ele é digno, porque ele foi morto, morreu por nós, pelos nossos pecados, e a ele seja a honra e a glória e todo o poder pelos séculos dos séculos. Que a graça e a paz de Cristo esteja com cada um, esteja aqui conosco no próximo vídeo e até uma próxima.